Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no curso Processo Civil e a Fazenda Pública e agora vamos tratar da temática sobre prerrogativas processuais. Você já sabe que o nosso estudo envolve a temática, da Fazenda Pública em juízo, da Fazenda Pública sendo parte em juízo, e a Fazenda Pública, que é, na verdade, caracterizada pelas pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações públicas, quando em juízo, possuem um regime especial. E é esse o tema que a gente tem que analisar. Bom, as prerrogativas processuais são vantagens de caráter processual. Vantagens de caráter processual. E a linha de raciocínio que a gente tem que trabalhar para respaldar a existência de prerrogativas processuais é a isonomia. Só que aí você diria, a isonomia não são todos, não é o sentido de que todos são iguais perante a lei? Como é que a gente vai falar em isonomia para defender que a fazenda pública vai ter vantagens processuais? Bom, você tem que trabalhar isso numa lógica de isonomia material. Isonomia material, também chamada de isonomia substancial, é a tentativa de dar conteúdo ao princípio da isonomia ou da igualdade. Dar conteúdo. É a visão aristotélica, Aristóteles, no sentido de tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade é a ideia da isonomia material. Você encontra em várias passagens no estudo do direito processual. Veja, o consumidor pode ajuizar a ação no seu próprio domicílio contra o fornecedor. Artigo 101, inciso 1 do CDC. E aí você tem uma norma protetiva do consumidor em razão da sua vulnerabilidade. Por sua vez, aquele que pede alimentos também pode ajuizar a ação no seu próprio domicílio em face do devedor de alimentos. Também é uma norma favorável ao acesso à justiça. E você encontra outras normas, sejam favoráveis ao consumidor, sejam, de outra maneira, favoráveis, por exemplo, àquela pessoa que sofre uma violência doméstica, ou tudo mais, no sentido de proteção, da isonomia substancial de conteúdo. Aqui, no âmbito, da fazenda pública em juízo, nós temos que trabalhar a isonomia material para conferir legitimidade, às prerrogativas processuais da fazenda pública. Então você já sabe, são vantagens de caráter instrumental, de caráter processual, incorporadas no nosso ordenamento jurídico de forma favorável à fazenda pública, justamente com respaldo na isonomia material ou isonomia substancial. Costuma-se dizer que a fazenda pública é uma superparte em juízo. Superparte em juízo em razão desses, entre aspas, superpoderes, que são as prerrogativas processuais. Na verdade, são mecanismos de compensação, justamente compensação, porque nós temos que raciocinar que a fazenda pública ela é íntimo dos seus negócios, dos seus atos praticados, enfim, a ideia da burocracia, da grande estrutura, do vulto dos negócios da fazenda pública. Então, essa questão da complexidade, vulto dos negócios da fazenda pública faz com que a legislação acabe por criar, normatizar as vantagens processuais em face da fazenda pública. Um outro argumento é que o advogado público, procurador do Estado, procurador do município, advogado da União, enfim, ele não escolhe as causas em que vai atuar, diferente de um advogado privado, Então, isso também seria um fundamento para a gente trabalhar os mecanismos aqui de compensação. Essa dificuldade do atuar da fazenda pública justificaria, então, a criação de prerrogativas processuais. Critério, isonomia material. E o grande fundamento por trás disso tudo que eu falei é a proteção do interesse público. Porque a fazenda pública em juízo, caso perca, todos nós da coletividade perdemos, porque o valor de uma eventual condenação da fazenda pública vai sair do erário, dos cofres públicos. E é a fazenda pública que administra os cofres públicos. Então,
certamente, né, não há uma ideia de onipotência, então, naturalmente, que aquele dinheiro poderia ser utilizado numa política pública, ele não será em razão de servir para o pagamento aí de condenações de caráter judicial. Dentro dessa linha de raciocínio, as prerrogativas processuais elas têm realmente esse apego na proteção do interesse público, já que a fazenda pública representa o interesse público, né, em suas causas. Bom, eu trago a vocês um rol exemplificativo dessas prerrogativas processuais, para que vocês tenham em mente de temas até que nós vamos estudar. Prazos especiais, o prazo em dobro para qualquer manifestação, artigo 183 do CPC. Prerrogativa de intimação pessoal, artigo 183, parágrafo 1º do CPC. Fazenda Pública, o advogado público não é intimado por publicação no Diário Oficial, por exemplo. A prerrogativa da intimação pessoal vem nesse sentido. Bom, existem regras especiais quanto ao ônus financeiro, né? Percentuais distintos de verba honorária sucumbencial, artigo 85, parágrafo 3º, você verifica que quanto maior for a condenação da Fazenda Pública, menos ela pagará de honorários advocatícios para o seu adversário, vencedor, né? Dispensa de custas, do preparo recursal, vocês estão vendo aí no artigo 91 e no 1007, parágrafo 1º do CPC. Temos também regime restritivo de concessão de tutela provisória contrária a seus interesses. Notem que não é que não cabe concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública. Cabe, mas há algumas matérias que têm dispêndio financeiro que não seria possível. A Lei 8437 de 92 vem nesse sentido. A Lei do Mandado de Segurança, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 12.016 de 2009. Tudo isso é tema que nós vamos enfrentar. A remessa necessária, que é o duplo grau de jurisdição obrigatório, procedimentos executivos diferenciados, seja na Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, ou seja no CPC. Então, vocês têm aí um parâmetro de várias prerrogativas. Esse é um rol exemplificativo. Existem outras. Intervenção anômala, que é uma intervenção de terceiros diferenciada, dispensa do depósito da ação rescisória. Enfim, você encontra várias regras diferenciadas quando a Fazenda Pública esteja em juízo. Agora, isso é um privilégio ou é uma prerrogativa processual? É caso de se trabalhar como uma prerrogativa processual, porque caso se tratasse de um privilégio, ele seria inconstitucional. Então, em geral, os tribunais entendem pela constitucionalidade dessas prerrogativas processuais. Veja, esse livro, Fazenda Pública em Juízo, do professor Leonardo Carneiro da Cunha, ele bem coloca, né, a Fazenda Pública é promotora do interesse público. E isso justifica a manutenção de prerrogativas processuais e não privilégios instituídos em favor das pessoas jurídicas de direito público. Lá em cima ele coloca, né, a ideia da isonomia substancial. Ainda, outro livro, o professor Marco Antônio dos Santos Rodrigues, A Fazenda Pública no Processo Civil. Na verdade, os dois livros que eu citei são de procuradores, de advogados públicos. Leonardo Cunha, procurador do Estado de Pernambuco, e Marco Antônio Rodrigues, procurador do Estado do Rio. Veja, dois bons livros. Revela-se a priori a instituição de benefícios processuais à Fazenda Pública como forma de assegurar a isonomia em relação a outras pessoas físicas ou jurídicas. Olha a ideia do conteúdo ao princípio da isonomia. Sendo que essas outras pessoas não estão vinculadas diretamente aos princípios constitucionais regedores da administração, nem sujeitos a um maior número de formalidades em suas atividades. Veja a complexidade dos atos da administração pública que eu já havia mencionado a vocês. Tá? Então, procurei na doutrina respaldar a base aqui, né, da constitucionalidade dessas prerrogativas processuais. Agora, você precisa saber que as prerrogativas processuais elas são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público, onde você tem aquela ideia, né, de pessoa jurídica de direito público exerce finalidades, né, na verdade, de interesse imediato da coletividade. Então, nesse ponto, merece realmente um regime, né, diferenciado, um regime de direito público, não é um regime, né, de pé de igualdade com os particulares. Agora, diferentemente, as pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas e sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, a despeito de se tratarem de
a administração pública indireta, elas não fazem jus às prerrogativas processuais. Um bom exemplo aqui, Caixa Econômica Federal, empresa pública. Esse julgado de junho de 2020, em barra de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial 1562381 do Distrito Federal, julgado pelo STJ, ele entendeu pela inaplicabilidade daquela regra especial de verba honorária prevista no CPC de 73. De toda maneira, a gente pode fazer um paralelo que também não se aplica às regras favoráveis à fazenda pública sobre verba honorária no CPC 2015, quando se trata de pessoa jurídica de direito privado. É só fazer uma equivalência de raciocínio, né? Você tem a mesma lógica. Então, é um bom exemplo. Não se aplicam prerrogativas processuais às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Lembrando que sociedade de economia mista, um bom exemplo é a Petrobras ou o Banco do Brasil. Bom, mas tem exceção? Tem. Primeira exceção aqui, a gente trabalha os Correios. Os Correios são uma empresa pública. Tá? A empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa pública. Ocorre que o Decreto-Lei 509 de 1969, no seu artigo 12, atribui prerrogativas processuais favoráveis aos Correios. E eu estou passando a vocês um julgado do STJ, logo abaixo, de 2015, agravo regimental no recurso especial 1.400.238 do Rio Grande do Norte, que deixa claro que a empresa de Correios e Telégrafos, por mais que seja uma empresa pública, ao prestar em exclusividade o serviço postal, que é um serviço público, até fiz questão de sublinhar, ela goza de algumas prerrogativas da Fazenda Pública. Prazos, custas, impenhorabilidade de bens e até imunidade recíproca de caráter tributário. Bem interessante, então, essa visão específica quanto aos Correios. Agora, além disso, eu preciso destacar a vocês um entendimento que o Supremo vem dando às empresas públicas, em geral, que prestam serviço público em regime de monopólio. Notem, por mais que seja uma empresa estatal, uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, caso ela preste serviço público em regime de monopólio, como é o exemplo desse julgado do STF em relação à Casa da Moeda, nós teremos a aplicação de prerrogativas da Fazenda Pública. É o que o STF vem entendendo. Veja esse julgado, STF RE 1.009.828, agravo regimental do Rio de Janeiro, julgado em agosto de 2018, aplicando, a prerrogativa da imunidade tributária e também a execução pelo regime de precatórios, ao invés da execução pelo regime da penhora. É bem interessante a gente pensar, então, nessa concepção ampla de que empresa estatal que preste atividade, serviço público em regime de monopólio, nesse sentido, merece um tratamento diferenciado, diferentemente daquelas empresas públicas que prestem mera atividade econômica, e aí você aplica, em explicação aqui final, o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, vai te dar um respaldo nessa matéria. Bom, era isso que eu queria falar sobre as prerrogativas processuais. Espero que tenha sido útil. Agradeço a atenção, gente. Até a próxima.